Nesse instante, nós vamos elevando o nosso coração, o nosso pensamento até Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui no nosso encontro semanal de estudo de André Luiz, cumprimentando a equipe de André Luiz, a equipe de Emmanuel que está aqui junto conosco, para que todos nós juntos, Senhor, possamos aprender um pouco mais na vida do mundo espiritual. Esse capítulo tão especial que fala do desligamento do nosso espírito do corpo físico no momento derradeiro da morte. Mestre amado Jesus, abençoa cada um dos nossos lares, protege o local onde estamos estudando para que nada de menos positivo possa adentrar. Que todos nós que estamos aqui presentes, encarnados e desencarnados, possamos receber as tuas bênçãos de luz e de paz. Envolve também, Senhor, todos os participantes que não puderam por acaso vir estar aqui conosco nessa noite, para que assim como nós possam receber as tuas bênçãos de amor e de luz. Amém. Então, hoje, o capítulo é muito importante pensando na influência que tem o plano espiritual no desencarne. Principalmente quando nós somos um trabalhador disciplinado, honesto, sincero, caridoso, o respeito, o cuidado que o plano espiritual tem para com aqueles que conseguem fazer isso realmente é muito especial. Bom, primeira coisa que me chamou a atenção nesse capítulo, né, falando do desencarne de Dimas, é que a gente vê que todo mundo tem hora de chegar, tem hora de nascer e tem tempo de morrer. No caso dele, a gente vê que chegou a hora. Por quê? Porque o corpo está cansado, o corpo está exausto, as energias já estão muito pequenininhas, os órgãos estão debilitados. Mas aí a gente vê que não é que ele devia ter vivido mais. Mas por quê? Ele abusou do corpo físico dele, abusou do lado emocional, ele não soube ter um controle de pensamento, um controle das emoções como devia ter, ele feriu o corpo. E com isso ele acabou encurtando a vida dele na Terra. Olha só. Só que ele fez o bem para muita gente. A gente vê aí que ele tem milhares de corações agradecidos a ele no momento do desencarne. Por quê? Porque ele repartiu amor, fé, caridade, otimismo com muitas pessoas. Então ele tem um merecimento, mas mesmo assim ele lesou o corpo. Mas o mais importante que eu acho disso é que ele lesou o corpo não só pelos abusos, que ele trabalhou demais, ele não soube respeitar os limites dele, ele tinha que botar comida na mesa, ele teve uma vida muito sacrificada, muito difícil, não conseguiu cuidar da saúde. Ele é responsável por isso. Mas o principal disso tudo foi ele não saber gerenciar as suas emoções. Então, ele via o outro sofrendo, ele sofria demais. Ele se envolvia demais com a emoção dos outros. Esse controle que a gente precisa ter de colocar a paz dentro de nós mesmos é um exercício diário, né? Então, a ligação entre o pensamento e a emoção é junta. A gente não consegue pensar sem sentir, e à noite a gente sente pensando. Então, não dá para separar. Se a qualidade do nosso pensamento, se a qualidade do nosso sentimento não estiver boa, de alguma forma isso vai afetar o nosso corpo físico. Já no caso do André, e a gente vê essa curiosidade do André, muitas vezes passando um pouco do limite, e essa curiosidade, nesse caso, entrando quase que numa posição de julgamento, né? O André, a gente já sabe que ele foi suicida indireto, que ele não soube valorizar a vida, ele comeu errado, ele bebeu errado, ele não cuidou da saúde, ele não valorizou o casamento, o corpo, e apesar de ter sido um médico bom,
ele não soube agir responsavelmente em relação ao corpo dele. Por isso que no Evangelho fala que é importante a gente cuidar do corpo e do espírito. Porque tem muita gente que acha que é só cuidar do lado espiritual, é só rezar, é só ir na igreja. Não. A gente precisa ter essa dieta mental de controle de emoção, de controle de pensamento, mas a gente precisa também cuidar da nossa saúde do corpo. Então, se eu sei que eu tenho que tomar remédio, eu tenho que tomar remédio. Se eu sei que eu tenho que ir no médico, eu tenho que ir no médico. Se o médico fala para mim, tem que desacelerar, eu tenho que desacelerar. Se eu sei que eu tenho que comer direito, eu vou comer direito. Porque o corpo da gente é um empréstimo de Deus, mas a gente vai ter que dar conta desse empréstimo, né? E aí André faz essa pergunta com esse pré-julgamento, imaginando que Dimas também tinha sido um suicida indireto. E aí o mentor Jerônimo, de uma forma tão elegante, tão carinhosa, explica que não. Né? Por quê? Porque o Dimas tinha tido merecimento, ele tinha feito bem para tanta gente, bem como através da caridade, através da mediunidade dele, tinha consolado tantos corações que esse bem que ele tinha feito tinha contrabalanceado de uma forma positiva a irresponsabilidade que ele teve em relação ao corpo, né? E a lesão que ele tinha causado no corpo dele por conta disso. E André fica envergonhado, né? Entendendo que esse pré-julgamento, a gente não pode simplesmente olhar e achar que é one size fits all em tudo que acontece na vida. Não. A justiça divina é harmoniosa, a justiça divina é perfeita e ela vai levar em conta não só o que a gente faz, mas como a gente faz. Né? Então a gente pode tentar enganar os outros, mas a gente não consegue nunca enganar a Deus. Aí a gente vê o momento da liberação, da libertação do espírito, do Dimas, do corpo dele, né? E aí eu quero fazer duas comparações. Uma é em relação ao que a gente está vendo como encarnado. E a outra é a gente pensar o que está acontecendo do lado espiritual. Então vamos começar do lado espiritual, que é muito grande a diferença. Primeiro a gente vê o tanto de ajuda, o tanto de luz que está sendo envolvido em relação a ele, né? Os emissários, os benfeitores dando o suporte magnético que ele precisa e que a família dele precisa nesse momento tão difícil. Ele não enxerga. Por quê? Porque com a alteração emocional que ele está tendo e com as dores que ele está tendo no corpo, é como se ele não conseguisse se ligar ao plano espiritual superior. Ele está muito preso ao que está acontecendo no momento. Né? Então, ele que tinha uma mediunidade bonita, que conseguia fazer a comunicação com o plano espiritual, não consegue. Né? Mas, apesar disso, porque ele tem merecimento, porque ele teve disciplina, porque ele soube viver o amor de Jesus, ele tem ajuda de amigos, ele vai ter ajuda de parentes também, nesse momento de transição, que claramente é um momento difícil para quem está indo. Como a gente vai ver no final do capítulo, né? É doído. Já no plano material, o que a gente percebe? Que o corpo dele está uma bagunça, que a mente dele não para, né? Então, existe aquela paz, a ajuda que está sendo dada no plano espiritual, mas ali, no plano material, não. E André Luiz descreve uma fauna microscópica, né? Então, é como se o corpo inteiro tivesse entrando em caos. Mas o mais importante é perceber que ele está nervoso, que ele está com medo, que ele está ansioso de deixar a família, que ele está preocupado. Isso tudo está atrapalhando ele. A outra coisa que é importante é a esposa está do lado. A esposa ama ele. E ela não tem o mesmo preparo espiritual que ele, que é uma das coisas que a gente vai ver que é importante a gente fazer, né? Ensinar
a nossa família rezar. Então não é só viver do espiritismo, viver a caridade, viver a prece fora de casa, é dentro e fora de casa. Nesse caso, a esposa não conseguia ter a fé, não conseguia ter a tranquilidade para passar para ele. E o pensamento dela funciona que nem uma teia escura que atrapalha o desencarne. Então olha só, de novo, todo capítulo a gente vê a importância do pensamento. Nesse caso, qualquer pessoa que estivesse olhando para a mulher, para a esposa dele, vendo chorando, sofrendo, ia pensar, mas que coisa mais natural. Mas se ela soubesse o mal, o impacto que ela está fazendo para o marido, a gente se pergunta, ela faria? Não. E se ela está fazendo esse mal para o marido, ela está fazendo esse mal para ela? Tá. E isso só aumenta a ansiedade do moribundo, do Dimas. Então ela, com esse choro, com esse sofrimento, com esse apego, com que ela não quer que ele vá, que de novo, nós como olhos de encarnados, quem pode falar que não sentiu isso, não é? Ver a dificuldade de ver um ser amado partindo para o plano espiritual. Ela está sofrendo, mas a falta de controle emocional impacta o ambiente inteiro, ao ponto do que ela tem que ser retirada. Ela tem que ser retirada da câmara onde ele está, de tanto trabalho que ela está dando para o plano espiritual. E aí, mas como é que eles fazem isso? O objetivo é, tá bom, a gente precisa de trazer o Dimas, deixar ele em paz. O que a gente precisa fazer para conseguir isso? Primeira coisa, a gente precisa tirar a esposa daqui. Como é que a gente tira a esposa daqui? Fazendo ele ter uma memória temporária. Então, a primeira coisa que eles fazem é isso. É como se desse um jato de energia curadora. E que ele se sente super bem. Que o médico fica surpreso. Como que pode? Eu não estava esperando uma melhora dessa. Aí a esposa se tranquiliza e sai. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer? Quando tem uma pessoa que é muito querida, acontece uma melhora repentina para tirar os familiares de perto, para que o trabalho de desencarne seja feito de uma forma muito mais tranquila, né? No caso do Chico, eu não sei se vocês sabem, mas o Chico faleceu no meio da Copa do Mundo, né? Brasil jogando. Então, por quê? Porque tinha tanta gente pensando, segurando o Chico. A gente se vê o trabalho que deu para o plano espiritual com a esposa, uma esposa, imagina um país inteiro. Que aí, o que eles fizeram? Bom, a gente tem que escutar, tem que achar um momento em que todo mundo esteja pensando em outra coisa. Futebol, né? Então, para a gente se preparar, a gente entender que a sabedoria dos benfeitores, dos espíritos superiores, é muito maior do que a gente pode imaginar, né? Bom, então a esposa é retirada. E aí eles começam a preparar o ambiente. Eles colocam rede de proteção ao redor da cama para começar essa cirurgia espiritual. E aí, André Luiz fica atento ao chakra frontal, ao chakra coronário dele, fazendo a transfusão de energia. Por quê? Porque aqui é a ligação com o plano espiritual. Aqui é a qualidade do nosso pensamento. Então, ele tentando aí aumentar a ligação de Dimas com o plano espiritual e limpar a zona mental de Dimas. Aí vem Luciana e Hipólito. Vão cuidar da esposa. Para quê? Para que ela durma, para ela não atrapalhar. Olha só que coisa impressionante. Aí chega Jerônimo e envolve André Luiz. Envolve Dimas, para que Dimas faça uma prece. Por quê? Porque nesse momento em que o ambiente já está mais preparado, se ele fizer a prece, ele vai conseguir a ajuda que precisa para a transição. E aí o que acontece imediatamente após a prece? Mudança da vibração do ambiente.
coração dele se ilumina. Esse homem que até há pouco estava num padrão vibratório tão baixo que estava refletindo, né, as ajudas que estavam sendo dadas para ele. E aí, no meio da prece, ele pede para Maria, para que ele possa ser amparado pela mãe. E o que é que a gente vê acontecer? A mãe chegando. Então, de novo, o poder da prece. A gente não colocar em dúvida de que toda a prece feita com sentimento, com disciplina, com amor, ela é ouvida. Sempre. E se a gente tiver merecimento, nós vamos, e se for bom pra gente, nós vamos ter as nossas preces atendidas, né? Bom, aí começa o trabalho de Jerônimo. André Luiz ainda protegendo a zona da cabeça dele, do corpo dele. Primeira coisa que ele faz, ele cuida do centro vegetativo e fisiológico, né? Ele fala do vago, que é como se ele estivesse dando uma anestesia no corpo dele. Para quê? Para que ele sinta menos dor, né? Depois, a gente vê o desligamento no plexo solar. Por quê? Porque aí a zona visceral é onde está maior apego à matéria. A gente sabe disso, toda a parte digestiva da gente. E por último, a zona mental. Para quê? Para que ele fique em paz, para que ele se acalme, a emoção dele fique mais tranquila, né? Então a gente vê a importância do nosso papel no momento do desencarne, a importância que a gente pode ter, não só no preparo do nosso desencarne, durante a nossa vida, preparo como? Através da nossa disciplina, através do nosso trabalho, através da nossa caridade, a importância que tem a gente ensinar, a gente viver a religiosidade dentro do lar e educar as pessoas que estão ao nosso lado. Por quê? Porque na hora da transição, isso vai ser importante para elas e vai ser importante para a gente. Então, nós, como trabalhadores da Seara de Jesus, a nossa responsabilidade primeiro começa no lar. E tem muita gente que acha que é fora do lar. Não. Dentro do lar é a nossa maior responsabilidade. Com aquelas pessoas com quem a gente tem uma dose maior de enlace através das múltiplas encarnações. É a maior responsabilidade que a gente tem. Nós, como pais, ainda temos que não só se preocupar em educar academicamente os nossos filhos, mas também semear dentro do coração dos nossos filhos os valores morais, a fé, a alegria, o otimismo, né, a confiança em Deus. A outra coisa que para a gente pensar é no momento de transição, que é um momento que a gente vê que é doído, ele sente dor, ele está sofrendo. Mesmo assim, a gente saber manter a calma, a gente entender que nós não estamos sozinhos, que a hora chegou. Todos nós vamos embora na hora certa. E a gente vê antes, no começo do capítulo, que um dos mentores que estava lá auxiliando ele pergunta: chegou a hora? E aí Jerônimo falou: agora chegou. Né? Ele já estava sofrendo há 12 meses, com dor. Ele estava exausto. Mas existe um tempo para tudo. Existe tempo de nascer e existe tempo de morrer, como a gente já viu André Luiz falando, né? E o papel dos mensageiros, né? E André Luiz comenta, inclusive,
faz a comparação com as parcas da mitologia, né? Que eram essas deusas do destino, né? Que tinha o controle do fio da vida. Então, até essa sabedoria que vinha indígena, da mitologia latina, a gente perceber que, de alguma forma, no fundo, existia esse conhecimento já pré-existente dessas civilizações ainda absolutamente incipientes, né? Entendendo que existe um trabalho onde é desligado esse fio que liga o espírito ao corpo. Esse fio que continua ligado até um pouco mais. Por quê? Para que o corpo sofra, para que o espírito sofra menos. O Dimas ainda estava muito apegado ao corpo dele para conseguir ir embora. Então precisava de mais algumas horas. E a gente vê de novo a sabedoria popular, né? Que a pessoa morre, mas ela não é enterrada logo depois que morreu, 2 horas depois. Existe um tempo, por isso que existe o velório, também para as pessoas se acostumarem com a ideia. Não só para o espírito conseguir fazer essa transição de desligamento de uma forma mais tranquila, mas também para a família se acostumar com a ideia da mudança, né? De plano. Mas no próximo capítulo a gente vai ver o impacto do pensamento, das palavras, das conversas no momento do velório, o quanto que isso afeta não só o desencarnante, mas também a proteção do ambiente, né? O nosso pensamento aí sempre como gerador de energias constantes, mesmo no momento da morte, né? Então, Dimas, meio que desacordado, no colo da mãe, isolado do corpo, só ligado através do fio, na zona da cabeça, sentindo todo o impacto das conversas menos positivas que estavam acontecendo lá, né? Então é isso que a gente tinha para falar hoje. Eu sugiro assistir no YouTube o filmezinho de 10 minutos que a Karina comentou hoje no nosso WhatsApp. Para quem não viu, é só dar um search em Morte de Dimas no YouTube, que vai enxergar. É uma forma gráfica muito simples, explicando esse fenômeno que está acontecendo, que é um fenômeno tão profundo. A gente vê a linguagem que André Luiz descreve nesse livro. É impressionante, né? E é de um grau de profundidade que o próprio André Luiz, como médico, que era da época, de 60 anos atrás, mais, né? Não conseguia entender o que estava acontecendo, apesar de ser um expert, né? Então, para a gente refletir para essa semana, a primeira coisa é como é que a gente age ou reage em relação à morte. Não só como a gente vê a nossa morte, porque se tem uma coisa que todo mundo sabe que vai acontecer um dia, é o quê? Que a gente vai morrer. Ninguém fica para semente. Então, como é que eu estou reagindo em relação a esse meu momento, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é qual é a minha reação quando algum ente querido, parente, não parente, desencarna, né? E qual é a influência que eu posso ter? Porque às vezes eu tô com um parente, um ente querido desencarnando em outro país, como é muito dos nossos casos. A gente não consegue pegar o avião e imediatamente, muitas vezes, por diferentes causas. Mas eu ter essa consciência de que o impacto que o meu pensamento vai ter independe de tempo e espaço. Então, mesmo eu aqui, a 6.000 milhas de distância dos meus parentes do Brasil, encarnados ou desencarnando, é muito grande. Então, se eu sinto medo, tristeza, rancor, raiva, esses dardos de pensamento menos positivo vão estar atingindo a pessoa.
Mas principalmente atingindo quem? Eu mesma, imediatamente, né? E como é que eu posso mudar isso? Através da prece. O efeito da prece, mais uma vez, como a gente já viu nos outros capítulos, é imediato. Quando eu faço a prece de coração, quando eu faço uma prece sincera, não é só botar o Divaldo para tocar no YouTube, ou ler uma palestra boa, ou pegar e ler 5 livros de André Luiz numa semana. Não é isso que eu estou falando. A prece pode ser uma prece simples. É um pedido silencioso, mas profundo, com intenção clara a Deus. O efeito dessa prece é imediato. E o primeiro efeito que essa prece tem é qual? É acalmar o nosso coração, né? É trazer paz, que é o que todo mundo quer. Bom, semana que vem a gente vai estar vendo o velório do Dimas, que é outro capítulo muito esclarecedor e até um pouco assustador. E é isso. Carrie, você quer fazer algum comentário? Tem mais um minutinho antes da gente encerrar? Bom, então vamos encerrar. Nós vamos pedindo nesse instante ao Mestre Jesus que derrame sobre todos nós, encarnados e desencarnados, aquele passe espiritual completo, renovador. Que todos nós, Senhor, possamos compreender a importância da prece, a disciplina de pensamento, o quão crítico é a gente saber valorizar o corpo, a oportunidade da vida, não ter pressa de morrer. Ampara-nos, Senhor, nas nossas dificuldades, nos nossos medos, nas nossas inseguranças. Dai-nos força, paz e harmonia, para que nós consigamos lutar contra as nossas próprias imperfeições e trabalhar em favor de nós mesmos e em relação aos próximos, mais próximos, e também a todos aqueles a quem podemos fazer um pouco. Nós vamos pedindo proteção aos nossos lares, proteção aos nossos vizinhos, à nossa cidade, ao nosso país, ao planeta Terra, a todos os dirigentes de nações que têm tanta responsabilidade na paz entre os povos. Nós vamos pedindo por todos aqueles que sofrem. Nós vamos pedindo pela solidificação do Evangelho de Jesus no coração de todos. Tão importante nessa transformação que o nosso planeta está vivendo. Nós vamos agradecendo a equipe de André Luiz mais uma vez, por toda ajuda, por todo suporte, por toda inspiração, por todas as bênçãos que recebemos nessa noite e pedimos que estejam junto conosco até a próxima semana. Graças a Deus.